tinha sido médico. Bota a imagem dele aqui. Nunca hesitou. O compromisso dele com a medicina, a compaixão que ele tinha por pessoas que careciam de cuidados, né, por condições complexas, causadas por alterações funcionais no cérebro. Eu não sei se eu estou falando correto aqui, psiquiatra, talvez eu esteja dizendo alguma coisa que não é exatamente, mas é também porque eu defini que é transtorno mental. Pessoas com patologia. Deixa eu tirar essa figura aqui, tem a mais. Então, como ele mesmo definiu, num tempo que ele escreveu o livro da sofreria, A Casa da Máquina, que retrata a medicina dos anos 40, 50, 60, e ele mesmo definiu época em que o idealismo médico sobrepujava o objetivo comercial. Nascido em Salvador, 14 de julho, a Vila Bastide, o maior de todos, em 1921, ele decidiu estudar medicina aos 8 anos de idade, inspirado por sua irmã mais velha, doutora Cleonice de Assunção Aláquia, que foi uma das primeiras médicas mulheres do estado da Bahia, especialista em otorrinolaringologia e a primeira em oftalmologia, aluna do doutor, não me lembro, esqueci o nome dele, Eduardo Moraes, exatamente. Então, graduada em 1931 pela Faculdade de Medicina da Bahia. Tudo converge para aqui. Então, a paixão do menino George pela psiquiatria veio ainda como adolescente, a partir do contato direto que ele tinha com pacientes crônicos do pavilhão Augusto Maia, do antigo hospital psiquiatra Juliano Moreira, que ficava no Solar Boa Vista de Brotas, que foi a casa de muitas senhoras. Então, durante a homenagem que ele recebeu simultaneamente das 6 entidades médicas principais do estado da Bahia em 2022, isso foi um acontecimento inédito na história da Bahia e por iniciativa da Associação de Psiquiatria da Bahia, especialmente pelo seu presidente e vice-presidente, os dois presentes aqui, doutor Jordano Gel, doutor Bernardo Assis, e ele contou que ele costumava passar o fim de semana na chácara de amigo da sua família, que tinha acesso pela Avenida Vasco da Gama e pela Engenho Velho de Brotas. E ali se conectava com aquele pavilhão Augusto Maia do Hospital Juliano Moreira, através do muro. E ele se divertia conversando com os pacientes, com as histórias fantásticas contadas com aqueles pacientes. E assim esse menino graduou em medicina em 1946 e foi o único da sua turma a seguir a psiquiatria, num tempo em que a mesma ainda não existia uma especialidade médica aqui na Bahia. Foram seus professores, assim que eu me lembro para citar, o doutor Estácio de Luna, que era médico logista, né, e o doutor Mário Leal, que atuava na área de medicina mental, mas ele tinha vindo do Rio de Janeiro justamente para ajudar a implantar a cátedra de psiquiatria na universidade. E assim, o Dr. George tornou-se o primeiro médico psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina da UFBA, que foi o ano em que a Universidade Federal da Bahia foi instituída, em 1946, absorvendo a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, que era o FAMED, que existia desde 1932. Antes dele, se formou aqui nesse espaço, mas pela FAMED, não pela Faculdade da UFBA, o doutor Rubinho Pinho,
né, que seguiu também a psiquiatria. E os dois figuram, o Dr. Rodrigo Pio, o Dr. Geraldo Alaquijan, como os mais antigos psiquiatras da Bahia. Figuram na história da medicina e também na galeria da intelectualidade da sociedade baiana. Os mais antigos médicos psiquiatras. Bom, o menino George teve também uma grande influência de seus pais na vida pessoal e profissional. Sua mãe, senhora Inês Celine de Assunção, foi a primeira parteira diplomada em obstetrícia no estado da Bahia, pela Promédio. Seu pai, o ensino advogado Dr. Maxwell Filho de Assunção, era um cidadão nigeriano britânico, primogênito de uma próspera e tradicional família produtora e exportadora de algodão na Nigéria colonial, que transitava entre a nobreza britânica e a realeza tradicional da Nigéria. Por sinal, o professor Cevaldo dos Santos escreveu a biografia sobre o meu avô e conta essa história. E diferente dos irmãos dele, que foram educados na Europa, como era muito comum as famílias abastadas, nos reinos da África Ocidental, que é uma coisa também que alguns não se tem ideia do que é a África, as Áfricas, do que era a África Ocidental, do que era a Nigéria. Era isso, as famílias abastadas, os reis, a realeza, mandava seus filhos para a Europa. Diferente disso, meu avô resolveu vir para a Bahia, no final do século XIX. Ele migrou para a Bahia em 1893, que era a terra onde os pais deles tinham vivido anteriormente e voltaram para a África também, uma outra inusitalidade, talvez não tanto inusitalidade, mas sim porque recuperaram e voltaram para os seus origens, suas raízes lá em Beltrán. Então, o Dr. Maxwell Filho formou-se em Direito em 1906, pela antiga Faculdade Livre de Direito da Bahia, que funcionava onde? Tudo com Bernardo Perfil. É muito interessante. Funcionava aqui esse conjunto da arquitetura. Então, voltando para a história do filho, Alaquijan, como era chamado por muitos, ainda hoje é, ou Alaquijan, como ele se identificava, mas cuja pronúncia original do nome da família na língua tonal Yorubá é Alaquijan, de onde vem Yorubá, Acarajé, Abará, Patapá. Então, é isso aí. E é como eu vi lá na Nigéria a minha família falando. E apareceu a família. Ele não teve pai coordenador, como se costumava dizer na minha geração. Ele se utilizou dois idades, sei lá, alguma coisa assim, americanizada. Ele não teve um pai coordenador para custear um programa de visita em faculdades famosas de medicina em Portugal, como a Ana Lúcia falou, não havia teses naquela época. Se formava, mas para dizer que era doutor, você tinha que fazer um caso em Portugal. O pai que não tem mas havia visitado as faculdades e os filhos das famílias abastadas aqui na Bahia voltavam com o seu título de doutor. Era assim que se faziam os médicos aqui na Bahia. Ele ficou órfão antes de completar a sua idade e eu faleceu. E foi a minha avó, como parteira, quem costurou os estudos dele. E ele próprio se costurou, como a gente vai ver mais ou menos. Não na aula de inglês, eu posso dizer agora, os professores, pessoas mais velhas, colegas, amigos, que foi a língua nativa do seu pai e que ele aprendeu com o pai. E a educação que ele recebeu, o brilhantismo e os esforços pessoais do então recém-formado médico interno da primeira instituição privada de saúde mental na Bahia, o Sanatório Bahia,
onde ele residia desde a vida estudantil, conquistaram o diretor e, como ele disse, o diretor, o doutor Luiz Cerqueira e o doutor Nelson Pires, que eram médicos vindos de Recife e do Rio de Janeiro para concorrer à vaga de cátedra de psiquiatria na UFRA. Eles eram fundadores e diretores do sanatório respectivamente. E convidaram o médico interno, o já médico interno, o doutor Alaquijá, para fazer residência médica no Hospital das Clínicas e no Hospital do Junqueiro, em São Paulo. Embora residência médica também ainda não existisse nos termos em que se configurou posteriormente e que passou a ser uma obrigatoriedade para a graduação, além da tese. Em São Paulo, o Dr. Jorge teve supervisão direta de um dos maiores laboratoriostas do país, Dr. Oswaldo Lange, que na época era assistente da clínica neurológica do Hospital das Clínicas, no estado paulista, e ficou residindo inclusive no Hospital de Tabacara, que pertencia ao Dr. Lange, que era um hospital cuidado também por São Militar. E ao retornar para a Bahia, em 1948, ele incorpora a missão de instalar o primeiro laboratório de análises clínicas em psiquiatria no Sanatório Bahia. Em seguida, ele recebe uma outra nova missão, junto com outros psiquiatras no sanatório, que foram chegando, formados já por essa faculdade de medicina, e assumiu a incumbência de preparar profissionais para a rotina psiquiátrica do Hospital Juliano Moreira, que era então a menina dos olhos do governador Otávio Mangabeira, que trouxe uma equipe também do Rio para estar lá, mas foram os médicos do Hospital do Sanatório Bahia que prepararam essa equipe. Aonde, exatamente onde o menino George sonhou o seu sonho de um dia tornar-se médico psiquiatra. Sua carreira é branqueada. Sua carreira estava decorada. O pessoal estava decorado. Em 1949, ele casa com sua noiva, acho que já há 5 ou 7 anos, não sei, que foi o amor da sua vida, a sua Iná, para quem conheceu ela, senhora Aguinalda de Menezes Alaquijá, com quem conviveu durante toda a sua vida. Aí ele faz concurso para o antigo IAPC, para quem não conhece, é o que virou INPS, e depois e hoje é o INSS. Ele passou em primeiro lugar no concurso para exercer a função de médico psiquiatra aqui na Bahia, em Salvador. E o Rubem Pinho passou em primeiro lugar no concurso como neurologista para exercer a função de médico neurologista, também na Bahia. Anos depois, ele se tornou supervisor dos hospitais psiquiátricos da Bahia, que foi como ele, depois de 30 anos de serviço, muito mais, ele se aposentou. Então, com a vida estabilizada, com o casamento funcionando, 3 filhas, emprego público estável, sua vida se torna profícua. Ele deixa o Sanatório Bahia e tem uma rápida passagem pela iniciativa privada, como diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Santa Mônica, que funcionava no IAPI, nos anos 60. Oportunidade em que ele estabeleceu um relacionamento profundo e de respeito com o corpo auxiliar de enfermagem e administrativo e saúde mental. Aliás, para quem conheceu ele, sabe que ele tinha um carisma muito grande por parte de colegas, amigos, pacientes. São muitas histórias. Mas eu preciso voltar ao tempo, preciso voltar de novo ao tempo daquele menino magrinho de 13 anos, calças curtas, negro. É preciso enfatizar esse aspecto racial, considerando a Bahia como um estado historicamente caracterizado por um racismo profundamente camuflado. E isso muitas vezes constituía empecilho
muitas vezes para a ascensão social, né? E como a Ana Lúcia enfatizou muito bem, achava-se que negros não estavam na faculdade. Mas ainda como estudante do colégio secundarista, do colégio Carneiro Ribeiro, ele iniciou leituras sobre fenomenologia hipnótica. Ele tinha prazer nessas literaturas na língua original, e com o dinheiro que ele fazia dando aulas de inglês, ele comprava esses livros, ele lia em português, ele lia em francês, ele lia em inglês, né? Que custeou os estudos dele. Eu me lembro nas memórias dele que ele diz que o prazer que ele teve a primeira vez de comprar um sapato de couro com o próprio dinheiro na rua Chile. Então, foi ainda nos anos 50, voltamos agora de novo para os anos 50, que ele começou a se dedicar à hipnose clínica, né? Já formado, ele fundou a sua clínica psicossomática para tornar-se adiante o pioneiro na utilização da hipnose como recurso terapêutica em medicina psiquiátrica na Bahia. Assim é que nos anos 70, 80, o médico psiquiatra, hipnologista, psicoterapeuta, já era uma referência nacional importante e transnacional em terapia de regressão, termo que passou a ser utilizado anos mais tarde em trabalhos psicoterapêuticos. Eu falo assim transnacional porque ele tinha clientes indicados pelo consulado de países da América Latina que vinham para se tratar com ele. Esse é só um exemplo. Mas assim, essa coisa da terapia de regressão é importante, né? Porque eu quero citar particularmente um trabalho conjunto que ele realizou anos mais tarde de preparar profissionais em terapia de regressão, junto com a doutora Ruth Brasil, o doutor Roger Unger, que foi assistido aqui por Gisélia Laquijá, minha irmã, psicóloga, e que ambos foram pioneiros na sistematização de terapia de regressão a vidas passadas. Ele adicionou a esse conhecimento estudo de sofrologia e construiu uma trajetória interfaceando a medicina, a psiquiatria, a hipnose e com a cultura. Nesse sentido, ele participava de vários seminários e discussões sobre psiquiatria e religião, né, nos anos 70, dos terreiros de Candomblé, principalmente o terreiro Axeu Confunjá, né, que abriu para a comunidade, para discussões. E ele costumava defender, aliás, ele defendeu, inclusive cientificamente, o respeito à crença religiosa do paciente e da sua família e a formação humanística do psiquiatra para lidar com casos que envolviam manifestações a requerer compreensão e atuação dentro desses impedimentos. Seu trabalho, Estado de Transe no Candomblé, um estudo sofrológico apresentado no colóquio Civilização Negra e Cultura em 1977, em Lagos, na Nigéria, reconheceu o transe ritualístico do Candomblé e também o trânsito mediúnico na Umbanda, no Espiritismo, como um trânsito similar ao estado hipnótico. E por conta dessas ligações que ele tinha com a África, essas raízes, ele foi designado, nessa época, por decreto presidencial, pelo presidente da República, como coordenador do Comitê Brasileiro Organizador do segundo Festival Mundial de Arte e Cultura Negra, realizado em Lagos. Uma missão cultural na Nigéria, que durou 4 anos, e pela qual, quando ele retornou, recebeu uma comanda presidencial da Ordem do Rio Branco, no grau de comendador. E apesar dele nunca ter exercido a livre docência, como a Ana Lúcia falou aqui também, ele era considerado por seus pares um grande contribuinte ele foi considerado por seus pares
como um grande contribuinte para o desenvolvimento da psiquiatria moderna, que se configurou no Brasil, e se consolidou na segunda metade do século XX e na primeira metade do século XXI. Ele publicou vários trabalhos científicos em revistas médicas, participou de vários congressos, ministrou diversos cursos, conferências, escreveu diversos artigos em revistas acadêmicas, uma delas significativa, Ciente Base, que é a revista da Universidade de Feira de Santana. Eu tenho o maior prazer de ter aqui presente o editor da revista, o professor Raimundo Luiz. Que publicou o trabalho dele, que até hoje ainda recebo alunos de outros estados procurando pela história da hipnose no Brasil. E foi esse trabalho que está nessa revista, que ainda é fonte, né, para essas pesquisas. E também escrevia na mídia impressa, né, especialmente discernindo sobre a visão científica da hipnose como recurso psicoterapêutico, ou seja, com grande utilidade para tratamento de neuroses e distúrbio de comportamento, como uma espécie de uma educação para a população, né? O Jornal da Bahia, tá? Bom, ele escreveu 2 livros sobre a sua experiência com hipnose e deixou o terceiro inacabado. Atuou como membro de diversas entidades médicas científicas e de cultura. Uma delas, o Instituto Baiano de História da Medicina, que ele ocupou uma cadeira, cujo patrono é o pioneiro da medicina psiquiátrica no Brasil. Quem é? Juliano Moreira. Tudo se converge, a história se converge. Eu gostaria, inclusive, de sinalizar aqui a existência de uma fresta de luz para futuros pesquisadores de qualquer área, da área da medicina, da área da medicina psiquiátrica, da área de história. Tenho o prazer de ter aqui professores de história, professor Luiz Dias Tavares, professor Vinícius, professor Sivaldo, acabei de falar. Buscar uma conexão dessas experiências dele, né, do Dr. Alakjar, com a hipnose e a transculturalidade, que, na minha opinião e na opinião de alguns desses colegas, é difícil citar o nome de alguns sem esquecer o nome de muitos, mas assim, eu gostaria de pontuar o Dr. Augusto Conceição, que ficou impossibilitado de vir, mas me comunicou, e que se tornou aqui um grande incentivador de formação do grupo de estudos de psiquiatria transcultural na Bahia, né? Junto com outros, como o Dr. Eduardo Sabato, Dr. Gabriel Nery, doutora Neuza Maria, Dr. Caribé, presente aqui, doutora Maria Valarice de Souza, doutora Thelma Lefé, doutor Paulo Amado, doutora Solange, doutora Dona Miranda, doutor Luiz Carlos Astegerino Barbosa, desculpe se ficou algum, mas que foram, que pontuaram, né, precursores nesses estudos. A Ana me disse que gostaria de ter um momento em que as pessoas aqui se manifestassem, então eu queria encerrar, tá bom? E queria dizer que, por último, quando ele faleceu, a sua eclética biblioteca contava com centenas, por que não dizer milhares de exemplares, de obras sobre medicina, psiquiatria, hipnose, psicologia, ficção científica, filosofia, sociologia, antropologia, existencialismo, holismo, maçonaria, autoconhecimento, esoterismo, religião.
reflexões sobre o Brasil e o mundo, atualidades, literatura norte-americana, sul-americana, europeia, brasileira, afro-brasileira. Eu herdei a biblioteca afro-brasileira dele, fantástica. Africana, asiática, e muitos desses livros a gente distribuiu, a gente doou. E essa parte da literatura médica, uma pequena porção, porque Ana Lúcia, também por uma questão de espaço, que ela falou, ela não poderia trazer todos, até porque muitos livros também são repetidos, né? Isso tem aqui. Ela tem 400 exemplares, né? Chegou essa catalogação, mas que a Faculdade de Medicina, né, especialmente através da sua biblioteca, torna hoje à disposição daqueles que desejam fazer um bom fruto do conhecimento que o Dr. George Alaquixá arregimentou durante toda a sua existência. É isso, muito obrigada a todos, a todas. Sou filha do George Alaquixá. Mais velha, né? A mais velha, a mais velha. E tem uma curiosidade que eu já tinha nome antes de nascer, porque quando eles namoravam, dizia assim, olha, nos casarmos, se tivermos uma filha, for mulher, for do sexo feminino, vai ser Geonalda, George e Aguinalda. E foi realmente uma menina, então eles colocaram esse nome. É esse nome. Bom, Ana me pediu para falar alguma coisa, fazer os agradecimentos. Mas vocês falaram tudo, não deixaram nada para mim. A gente não combinou, foi uma coisa bem assim, rápida, assim, bem. Sem muita presença, ela lá e o Caio não viu o que ela escreveu e ela não viu o que eu escrevi. Então agora eu ouvindo o que vocês falaram, acho que não sobrou nada para mim. Né? Eu só vou acrescentar alguma coisa do que eu pude ouvir de vocês. Uma, de Ana falando sobre o papai, uma coisa pessoal. Quando ela falou dessa música, eu me lembro lá no gabinete com ele. Ele me chamou, olha essa música do filme. E nós ficamos escutando. E aí ele, quando dava aquele tom mais alto, ele fazia assim, melhor, que ele tinha uma sensibilidade, né? Sensibilidade fantástica para tudo. E outra coisa que eu me lembro também, ele, uma vez o Lugar me disse, Nena, você está vendo essa biblioteca aqui que eu tenho? Ele se orgulhava dessa biblioteca. Eu disse, sim, o que é que tem? Você sabe, todos esses livros aqui eu li. Ele foi colocando um a um, arrumando. Ele lia antes, comprava e lia. Eu disse, não é possível, pai. Minha, todos esses livros aqui eu li. Se você me perguntar, se tem um catálogo, se você me perguntar, eu sei aonde está cada um. É isso. Eu tenho acrescentado, ela falou de papai, no divino. Sobre como que a gente chegou a esse dia aqui, Ana Lúcia falou, me permita me chamar pelo nome, eu sou mais velha que você. Então, ela nos procurou, doutor Lamartine Lima, né? Que contato com a Aninha, porque soube que ela queria doar cedo, nós queríamos, a minha jornalista tem mais contato, né, com as pessoas. Então, fez o contato e a Ana Lúcia veio à nossa casa, né? Então eu quero destacar, ela já contou essa parte, mas eu quero destacar e quero agradecer a maneira como ela chegou, decidida, sabendo quais os livros que ela queria para a faculdade. Nós não estávamos acostumados, porque as pessoas chegavam lá e ficavam, assim, demoravam para escolher, porque eu não sabia o que eu queria. Pegava no romance, botava lá e não sabia. Mas ela
já foi no sentido do que ela queria. Ela já foi na direção. E nós tínhamos arrumado livros de psicologia, psiquiatria, né, de biologia, como que Ana falou aqui. Estavam todos muito, eu e Gisele. E eu estou falando eu e Gisele porque Ana sempre morava fora. Então, ela não lá, e eu vim aqui com eu e Gisele, comigo e Gisele. Então, ela chegou, sentou, junto com alguém, que eu não me lembro quem era, Josias do colégio, que ajudava, que ia pegando, colocando no carrinho do condomínio, para compras, que a gente subiu para colocar os livros. E ela sentou e, num instante, uma hora, até menos, acho que ela conseguiu, olhava assim, viu o que ela queria, botou tudo no carrinho. Foi mais de um dia que você foi lá? Foi, né? Ele tinha hora para sair, para entregar o carro da biblioteca, voltava, no outro dia marcava, voltava e vestia. Então eu quero realmente destacar, né, essa propriedade dela de fazer aquilo que ela queria, porque era justamente juntar tudo isso, as memórias do papai, para poder fazer esse memorial. Ela e a equipe dela. Ela né? e a equipe, né, o rapaz, todo. Né? Deixa eu ver se tem outra coisa a mais que eu vi aqui que vocês não falaram. Sim. Aí ela assumiu o compromisso conosco, depois que nós sentimos, ela conquistou nossa confiança do trabalho que ela ia fazer. Então nós começamos a dar tudo que a gente encontrava, podia, confiamos mesmo, né? Não, vamos dar para uma coisa nova, vai ser memorial. E demos tudo a ela, e ela assumiu o compromisso conosco. E quando tivesse organizado tudo, catalogado tudo, né, ela iria fazer com que esse ato de doação nosso fosse formalizado, né, numa sessão assim, que seria pública, a gente podia convidar as pessoas. Demorou um pouquinho, mas aconteceu. Foi em 2021, 2022. Demorou não, você fez em 3 anos, a gente só levou 20. Ele morreu em 2005. Ele morreu em 2005, mas é que nós não mexemos em nada, que a mamãe já estava viva e deixava mesmo lá para ela, que ela olhava, não mexemos em nada. Quando a mamãe faleceu em 2021, pelo quanto ela viveu depois dele, ela só era um ano mais nova. Né? Ele nasceu em 22, em 21, ela nasceu em 22. Ela morreu em 2021, né? Foi que nós começamos a juntar as coisas, a separar, ver o que ia fazer, ia doar. Meu Deus, foi aí que a gente viu a dimensão do trabalho que o papai deixou. E ficamos sem saber, meu Deus, vamos fazer doar. Tinha livros dele que a gente já... Ele tinha escrito os 3 livros dele que ele escreveu, né, que era para a gente vender, né? O que vamos fazer? Então, foi esse período que nós ficamos, né, sem saber, e ela chegou, e aí a gente se comprometeu conosco. E aí esse dia chegou. Hoje, aqui, agora, 29 de janeiro de 2026, 29 de janeiro de 2026, se concretizou isso, né? Foi 20 anos do dia da morte dele. E aí, o que acontece? Eu, Gisele, Aninha, e as outras pessoas também, familiares, nós somos a gente se muito pela reflexão dela, conversando muito sobre ele, sobre o trabalho. Ele tem uma revista que fez com ele, uma revista Corpo e Mente, né?
A revista é antiga, não é? Uma na revista científica, não é? Revista sentimental, eu criei em 82. Minha filha, posteriormente, em 2004, criei a revista inteira, muito histórico de essa primeira parte, que faz parte desse momento. Eu dei outra, e achando que é qualquer coisa, que vi na cabeça de velho estado. Ali a coisa complica mais, complexidade. Aos encontros com ele, notavelmente naquele prédio, na federação, na via. Sim, no consultório dele. Né? Sim, então nós passamos muito tempo conversando. Você fez aquela entrevista. É o seguinte, nós criamos no jornal chamado Corpinete, do local. Um jornal holístico, com vontade de ser rico. E aí foi essa minha resposta com ele, para mim, foi a melhor coisa. Né? Inclusive, parece que a única entrevista que ele fez. Nós estamos tentando fazer, hoje a moda, foi muito, né? Coisa mais corrada, e aí ele conhece vários espíritos médicos, e entre nós, no meu caso, foi uma coisa muito interessante, porque desde menino, todos nós, nos interessamos aquela coisa mágica, do livro, né? Nós, aquela coisa que podia fazer aparecer um vaso ou não, botar para dormir, fazer umas coisas assim, ele foi ver através do livro, onde pode ganhar. A hipnose me serviu muito, né? Porque eu escrevi no processo de autogestão, das coisas que você pode, eu vou ficar em pé então para. Então esse processo foi importante aquele processo de crescimento. Eu estudei na UFA, sou de Salvador, não esqueci a minha Salvador, com todas essas coisas que a gente vê aí, maravilhosas antigamente, né? Miscigenação, etc. Eu graduei, pós-graduei em pedagogia de educação, em pedagogia, e estava fazendo um curso de psicologia, que tinha muito apoio do doutor George. Mas era a época que você pode dizer pedagogia, a legislação possibilitava você curso, não todo. Mas aí o povo de psicologia, como está relatando, fechou as portas, né? Porque nós, em pedagogia, estamos entrando. Aí então eu não pude continuar a atividade. E naquele tempo, nos anos 60, estava envolvido com um grande Carl Roger, no tempo que a gente lia Freud, Jung, ou então aquele pelo comportamentismo, né? Eu lembro agora o nome dele, a psicologia do comportamento. E depois nós vamos quando descobrir uma outra forma, que é essa de George Alvarez. Quando você poderia ser senhor de você mesmo, mas como orientador. Podia ser um líder religioso, né? Mas o método da área da formação que ele tinha muito geral. E todo esse movimento da cultura que ele teve na cabeça, eu me lembro conversando muito sobre esse tempo que ele esteve em Brasília, representando, né? Mas só uma coisa importante, eu tenho que segurar o tempo, porque ele se empolga e chega a 2 horas, não vai. Essa coisa do professor, meu sogro, que é falecido, meu pai, que veio uma família para morar em Salvador e morou ali, ele chegou, acho que no início dos anos 50, em Teixeira de Freitas, é o nome desse ali, né? É uma rua que tem ali em São Pedro, rua Teixeira e não sei de quê. Do outro lado tem uma praça que tem antiga faculdade de Direito, tem uns bancos agora, que ali era um lugar belíssimo, de casas antigas, descia para o Rio da Piedade, que é um remanescente muito grande, de Bolas, ali no YouTube. E do lado direito tinha um prédio, também não me lembro o nome, era o consultório de Edifício São Carlos. Sempre que eu passo por ali, eu me lembro, mas está todo diferente. E nessa esquina tinha uma loja, que eu me lembro, era menina de 3 anos, que eu penso que minha família, minha mãe comprava muito, que era chamada Titãs, que era uma loja que era esquina da época, Nível, assim, da rua Chile. E ali tinha um prédio antigo, onde muito fácil das pessoas assistiam, arrendaram o seu nome lá, esse prédio, esse andar, fez a pensão.
aquele dia que você falou, a pensão familiar, né? Com uma grande pensão, estudantes iam para lá, estudaram lá, depois de formar, de ver ainda. E de Santana, algumas figuras conhecidas, como Antônio Pinto, foi advogado, assumiu a sua alguma coisa da vereança, foi desembargador. E o irmão dele, vou dizer como você sabe de todo, que é Francisco Pinto, Chico Pinto, que é a grande figura da política do passado. Isso é pegou ali também, uma série de pessoas, era um ambiente maravilhoso. Bom, um belo dia, eu acho que não sei se você tem televisão, muito belo dia, o Bonifácio viu o problema e ele levava para um médico que aconselhava ele a procurar um psicólogo. Não, psicólogo não, que era psiquiatra. E foi assim que ele chegou, através de não sei de quem, chegou ao consultório do doutor George Amaro. Aí eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente, só de andar com o elevador lá, e chegava com o encontro. Isso é um rei nigeriano, aquele jeito dele, aquele riso, né? Então ele batia, foi uma coisa maravilhosa. A partir daí, então começamos a manter contato, a conversar, e algumas vezes eu visitei o Sanatório Bahia, que tinha o tempo que ele ia lá, e onde também o Bonifácio fez o Ciclano. Bom, depois eu fiquei aos cuidados dele, ele aumentou então esse conhecimento da hipnose e essa comunicação. Mas muito antes disso, eu me lembro, quando a família do Bonifácio, que nós fomos lá no Batalho, quando eu conheci a residência de vocês, então assim, bonitas senhoras, eram menininhas também bonitas, conheciam a pata, eu não tenho um homem aqui, aquela coisa antigamente, né? Não, as fotos são muito boas. Então, foi essa satisfação de início e depois acompanhar esse tempo todo, vocês que estão aqui, seus contatos com as famílias, depois vão me lembrar, onde nós temos um livro, vocês me apresentaram outros familiares mais jovens, até uma noção livre, né? Eu sou livre, e essa amizade realmente ficou, e hoje nós estamos aqui. Então, é uma história que precisa revelar. Porque, de fato, o doutor George, eu posso dizer isso pela vivência que eu penso, ele abriu as portas da hipnose científica. Outros vieram, mas foi ele. E nos levou a dizer, não estou contra a Freud, mas tem um momento que você não pode ficar deitado o tempo todo no livro, o livro da risada. Então ele sabia que o pai... Não, vai ligar que tem psicanalistas aqui, viu? Tem um Mas se a gente ficar falando, são histórias, mas histórias são importantes. Muitas histórias. A gente precisaria de um tempo, né? Para falar. Isso tudo que você falou aí, nós falamos do telefone, você me contou. Depois veio a internet, né? Depois pelo WhatsApp, né? Mas eu me perdoe de interromper, mas realmente o tempo a gente está meio terminado, mas foi ótimo a sua exposição. Acho que eu vou caminhar para os agradecimentos, né? Eu agradecer a sua presença. E como parabenizar esse momento que eu acho que é o melhor Sim. mas isso é muito importante. Muito importante. E daqui a 20 anos nos encontraremos. Claro, em qualquer lugar, mas não. Qualquer lugar. Obrigado. Pois é, então eu vou agradecer primeiro a todos vocês, todos que estão aqui. Eu não vou citar nome por nome, eu reconheço a Fonte, Sinaldo, Gabriel, Bernardo, enfim, todos vocês tiveram prazer, nos deram prazer de estar aqui, presentes. E eu quero agradecer mesmo de coração, como vocês fizeram, tá bom? E a Marúcia, que se destacou, esse projeto. Eu espero que tenha continuidade, que todos aproveitem, que a comunidade toda aproveite a comunidade baiana, brasileira, aproveite, porque é muita riqueza. Tudo que ele e a Ana Lúcia adquiriram aqui são coisas preciosas.
porque eu acho que tudo que veio do papai é a prosperidade. Eu agradeço em nome da minha família, toda a Gisele, a minha, né? Meu marido depois está presente, meu filho, a esposa, né? E todos que acontecem, meu sobrinho. Bom, agradeço, tá? Muito feliz. Muitos deles são esquecidos nas prateleiras das escolas, nos fundos das gavetas e em lugares menos dignos, guardando silenciosamente nas estantes, nas suas páginas, um caudal de preciosidade. Felizmente, isso não acontece com o que tem em mãos, graças ao zelo em comum do seu dono, que mo ofertou, está escrito assim, tá? Convicto de que assim, fazendo, salvaguardaria a integridade da sua forma e seu conteúdo. Trata-se de um pequeno volume contendo as teses sustentadas pelo aluno com preferido da Faculdade de Medicina da Bahia em novembro de 1991, a fim de obter o grau de doutor em Ciências Médicas seguinte. Ofertou-me a obra ao Dr. Galeno Egídio José de Magalhães, professor emérito da Universidade Federal da Bahia, filho do doutor, de quem tive a honra de ser aluno do ginásio Carneiro Ribeiro, na década de 30. Intitula seu trabalho Hipnotismo e a Sugestão, suas aplicações à clínica. Embora o hipnotismo seja hoje uma ciência e suas técnicas empregadas exaustivamente em psicologia, ainda existem pessoas mal informadas que persistem em considerá-lo como um apêndice da magia. No próprio meio universitário, como em outras exceções, ainda existem profissionais que alimentam falsas concepções em torno da fenomenologia hipnótica. Se isso acontece agora, imagina 100 anos atrás. Segura. O doutor Alfredo Ferreira de Magalhães, aí aqui ele faz um resumo biográfico do doutor Alfredo Ferreira de Magalhães, é um popular, tá? Defendeu brilhantemente a tese. O livro é muito interessante, uma vez que aqui na Bahia, naquela época, predominavam ainda as ideias de Mesmer, estruturadas na teoria do magnetismo animal. Era, inegavelmente, um avanço teórico prático, do qual participavam poucos profissionais, entre eles, Maia do Tempura, Coroia do Nunes, Alfredo Ferreira. A obra se divide em 3 partes. A primeira consta de uma síntese histórica. A segunda trata de questões relativas ao assunto propriamente dito. A terceira se refere a aplicações clínicas. Na segunda parte, o capítulo 12, o autor toca, tece, na verdade, uma série de considerações sobre a fisiologia do hipnotismo, expondo as teorias mais modernas da época para explicar os fenômenos hipnóticos, reduzindo a manifestações objetivas do sistema nervoso. Mostrando o trabalho recentemente a um grupo especialista no assunto, ouvindo mesmo que ele fez o pronunciamento. Custa muito crer que isto foi escrito assim antes de passar. Não poderíamos, portanto, deixar passar absolutamente o centenário desta obra. Ela é uma mostra do acervo cultural da Faculdade de Medicina da Bahia. É um documento que eu não consigo. É um documento vivo. Estimula e publica os pensamentos científicos da época. Precocemente avançado. Ensinas para ele finaliza o texto e aí vem uma dele. É com tristeza que ele registra a coincidência de receber a notícia da partida do Galeno deste mundo. No momento em que eu preparava essa matéria, era um texto provavelmente para publicar no jornal. Estávamos ligados por laços fraternais, que nos uniram como verdadeiro irmão. Agora, além de emérito, é sem dúvida. É isso.
muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada.